Olá pessoal, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Carlos da Arena Church, pastor Tio Carlos da Arena Church, e dando seguimento aqui aos nossos estudos, mais uma vez usando aqui o nosso manual da Bíblia, que é um conteúdo maravilhoso, muito enriquecedor e que está trazendo para nós uma direção muito grande sobre a palavra de Deus. E a gente está falando aqui primeiramente sobre a estrutura da Bíblia, né? O último episódio nós falamos sobre os livros históricos, foram 12 livros. Agora nós iremos falar sobre os livros poéticos e sapiensais. Isso quer dizer o quê? São 5 livros, porém eles são livros poéticos ou livros de sabedoria, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles agora. O livro de Jó, que inicia esse grupo, do livro da sabedoria, é um livro bastante interessante, porque ele relata a história de um homem que é Jó, porém não se sabe quem escreveu a história de Jó, é muito interessante isso, mas retrata a história de um homem que era considerado um homem muito rico na época, um homem de muito conteúdo, de muita riqueza, de muita propriedade. Segundo relatos, ele tinha em torno de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, quer dizer, para a época era assim muita coisa. Tinha muitos funcionários, tinham 10 filhos, enfim, era um homem com muita propriedade. E certa vez Satanás chega para Deus e fala para Deus que Jó era fiel a Deus porque ele tinha tudo aquilo. Ele só era fiel a Deus porque ele era um cara rico, tinha bastante prosperidade e tal. Então ele não negava a Deus por isso, porque tudo que ele tinha, ele era fiel a Deus porque ele tinha muita coisa. E Deus fala que não era verdade, que Jó, ele era realmente fiel a Deus. Ele se desviava de maus caminhos, se desviava de coisas que poderiam afastá-lo da presença de Deus, E então Satanás lança um desafio, pede a Deus para que ele possa tocar na vida de Jó, para que Jó pudesse negar a Deus. E o Senhor, então, permite que Satanás toque na vida de Jó, nas coisas, na riqueza de Jó, porém não tire a vida de Jó. E assim acontece. A história retrata de uma maneira que é muito impactante, porque assim, realmente é uma pessoa sendo submetida a provas bem fortes mesmo, Imagina uma pessoa num único dia, tá? Não foi ao longo de um tempo, não. Ele pode ter levado muito tempo para construir toda a riqueza, mas ele perde tudo num único dia. Num único dia, os 10 filhos dele morrem, todos os funcionários dele morrem, toda a riqueza dele é saqueada, ele perde tudo, fica só ele e a esposa dele. E ainda assim, ele não nega a Deus. Aí Satanás chega mais uma vez e toca então, fala, mas se eu tocar na saúde dele, ele vai te negar. Deus então permite que Satanás toque na saúde de Jó, e ele toca, Surgem várias feridas, várias chagas na pele de Jó, ele se torna um homem muito doente, aquilo cheirava mal, aquelas feridas, e ainda assim Jó não nega a Deus. É uma história bem legal para a gente estudar com mais conteúdo, com mais profundidade, mas é uma história que retrata, assim, uma fé inabalável. Mostra que tudo que Jó tinha foi Deus que permitiu. Mas quando ele perde tudo, ele não nega a Deus. Ele continua sendo fiel. E por fim, claro, volto a dizer, tem muito conteúdo para ser falado, mas aqui de uma forma superficial, Deus no final restaura toda a vida de Jó, a saúde, restaura a saúde de Jó, restaura a riqueza, permite a ele construir uma nova família. Tá? Então um livro com um conteúdo maravilhoso, que é realmente uma provação, que é realmente um desafio para um povo, para um cristão. A gente perde pequenas coisas, a gente fica furioso, fica chateado, por que eu fiquei doente? Por que eu perdi tal coisa? Por que eu perdi o emprego? Jó, num único dia, perde tudo. Ninguém na face da terra perdeu tanta coisa quanto Jó perdeu num único dia. E ainda assim ele não nega a Deus. Isso cabe para nós refletirmos, O que seria capaz de abalar a nossa fé?
O que seria capaz de mexer, de contaminar a nossa fidelidade a Deus? Cabe refletir. Em seguida vem o livro de Salmos. Salmos são 150 capítulos. Salmos é um livro assim que é de uma forma poética, né? Na verdade, para os judeus ele é visto como uma canção, porém as canções, né, as rimas, ou melhor, os poemas escritos pelos judeus, eles não existe uma rima perfeita que se encaixa, mas todo livro de Salmos ele é visto como um poema, como um cântico também, né? E ele não é escrito somente por Davi. A gente fala assim, Salmos de Davi. Davi escreveu grande parte dos Salmos, mas teve também Asaf, Salomão, Emã, Etã, Moisés e outros, e alguns até desconhecidos, que também vieram a compor aí o livro de Salmos. Eles são canções que eram entoadas diante de algumas dificuldades. E eles eram canções, né, que para os hebraicos não tinham rima, como eu falei. Eles eram formas de adorar a Deus através de uma canção. Em seguida, nós temos o livro de Provérbios. Gente, melhor do que aprender com os nossos erros é aprender com os erros dos outros. Isso cabe mais a Eclesiastes, mas Provérbios é associado ao livro da sabedoria. Porque, né, Salomão era considerado um homem mais sábio. E quando ele foi pedir algo para Deus, ele pede sabedoria. Ele não pede a riqueza. Ele podia ter pedido riqueza, ter pedido qualquer outra coisa, poder, autoridade. Não, ele pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, automaticamente tudo que era bom era atraído por ele. Riqueza, né? Pessoas procurando a ele para ter aconselhamento. Enfim, com isso ele se torna um homem mais sábio que já existiu na história da Bíblia. Mas o livro de Provérbios, ele vem retratar a experiência de Salomão, do rei Salomão. E ele vem compartilhando coisas que vai trazer grande orientação para o povo. Tanto para o povo da época, como para a atualidade. Grandes líderes da atualidade lideraram e lideram com base no livro de Provérbios. Olha que importante isso. Grandes presidentes de grandes nações já se basearam no livro de Provérbios para fazer a sua liderança política no seu país. Olha a importância que tem o conhecimento da palavra de Deus. Então é um livro que tem grandes conselhos de sabedoria, instruções para viver de uma forma adequada, conselhos para aprender sobre a sabedoria a respeito de como obter a melhor compreensão a respeito das coisas, instruções e advertências a respeito, né, de como ter uma vida saudável espiritualmente e grandes exemplos de coisas maravilhosas e sábias que já aconteceram na face da terra. Então, Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão e tem um grande conteúdo para ser ministrado também. A gente vai falar sobre ele mais à frente, mas está aí um desafio. Eu sempre gosto, né? Eu já fiz isso alguma vez, gosto de fazer. No momento eu estou fazendo. Eu pego o período, né, são 31 capítulos do livro de Provérbios. Eu pego, por exemplo, um mês que tem 31 dias, cada dia eu leio um capítulo do livro de Provérbios. Então eu consigo terminar ao longo de um mês. E com isso eu vou adquirindo experiência, conhecimento, e isso vai fazendo com que eu me torne mais sábio e tenha mais conhecimento para tomar decisões relevantes e importantes. Na sequência, vem o livro de Eclesiastes, também escrito por Salomão. Porém, algo que chama muita atenção no livro de Eclesiastes é que ele escreve baseado nas suas experiências, coisas erradas que ele cometeu, e ele vem falar no livro de Eclesiastes. É como se ele fosse uma correção da vida dele. Tá? Por exemplo, Salomão foi considerado um homem mais sábio, mas ele errou. Como todo homem erra, ele errou. E um dos fatores que destaca no reinado dele, né, o grande erro dele, foi permitir um grande número de esposas que ele queria ter. Né? Ele teve um número muito grande de mulheres, porém, quando as mulheres vinham para o reino dele, cada uma seguia um deus diferente. E isso trouxe muita confusão para o reinado dele. Então, no livro de Eclesiastes, ele menciona muitas coisas que ele cometeu de errado.
ele fala da importância, né, em primeiro lugar, de você ter Deus na sua vida. Pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ter amigos, pode ter o que for, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Tudo se perde. E é muito interessante que ele fala, né, que a importância de ter Deus à frente de tudo, que sem Deus o resto é tudo ilusão. Então o livro de Eclesiastes é um livro que soa como uma correção. Ele cita coisas, né, que ele aponta coisas que, tipo assim, não errem com os meus, aprendam com os meus erros. Não errem com as coisas que eu errei. Então o livro de Eclesiastes, ele é muito importante, pois ele fala, né, sobre a importância da felicidade. Ele fala que a riqueza, sucesso e prosperidade não trazem felicidade, que bens materiais geralmente tornam a vida mais difícil. O ser humano não sabe o que é bom para si. Olha que interessante. E ele vem citando baseado, como eu falei, baseado nas suas próprias experiências. Ele relata o que é a verdadeira importância da vida, né? O que é verdadeiramente importante na vida. E por fim, fechando aí o livro das sabedorias, né, os livros poéticos e de sabedoria, vem Cântico dos Cânticos, também escrito por Salomão. Mas o interessante é que alguns chamam até de Cantares de Salomão, porque, na verdade, esse livro foi escrito como uma forma de uma canção à tua esposa. Algumas pessoas falam, Salomão teve muitas mulheres e não amou ninguém. Na verdade, sim, ele amou uma única mulher. Ele teve várias mulheres, mas ele teve uma única grande paixão. E nesse livro, ele faz uma canção, a essa mulher. Ele fala da importância do homem amar a mulher e a mulher amar o homem. Fala da importância do amor entre o homem e uma mulher. Então é um livro que as pessoas pouco leem, mas é um livro de grande sabedoria conjugal. É um livro que retrata uma forma linda de você declarar o seu amor à sua esposa, ao seu esposo. E é Salomão que faz isso. Então é muito interessante o livro de Cânticos dos Cânticos, não somente para quem é casado ou está namorando, mas para você entender a importância de um relacionamento feliz, de um relacionamento onde o casal se honra, né? O homem honra e respeita a sua esposa e vice-versa, tá ok? Então aqui nós encerramos de uma forma bem rápida. Volto a dizer, falaremos sobre tudo isso mais à frente, com mais detalhes, mas aqui falamos então de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Então aqui encerramos mais um grupo de livros da Bíblia, tá ok? Que vocês possam assimilar esse conteúdo. E lembrando que no dia 15 de março teremos a nossa prova, né? Nosso Enem Bíblico, onde nós iremos falar de todo o conteúdo ministrado até a véspera da prova. Tá ok? Deus abençoe vocês e vamos partir aí para o próximo episódio. Tchau!